Bom dia! Hoje eu estou retomando o Principiante Espírita. Vamos para o próximo capítulo agora. Para quem ainda não está acompanhando, é a primeira vez que chega aqui e não está entendendo nada, a gente faz um estudo aqui do livro O Principiante Espírita, que é um dos livros mais básicos de Kardec. Era um livro que ele entregava para as pessoas que nada conheciam sobre o Espiritismo, para que elas lessem. Bem fininho, tá vendo? E a gente está fazendo essa playlist com os estudos desse livro para qualquer pessoa que queira aprender sobre o Espiritismo, que nunca ouviu falar ou que sempre ouviu falar de maneira errônea, né? E que quer saber de que realmente se trata o Espiritismo. Então, nós estamos fazendo a playlist de cada capítulo desse livro, está saindo 1 ou 2 vídeos, dependendo do tamanho do capítulo. E nós vamos continuar hoje com eles, tá? Eu vou deixar aí na descrição os links para os vídeos anteriores e aconselho muito que assistam na ordem para poder entender por que chegamos nesse capítulo de hoje, que é o charlatanismo, ok? Então, vamos lá. Certas manifestações espíritas muito facilmente se prestam a ser imitadas. Mas, pelo fato de terem sido exploradas por charlatães e prestidigitadores, assim como fazem com tantas outras coisas sérias, seria absurdo pensar que não sejam reais e que sejam sempre produto do charlatanismo. Quem estudou e sabe quais as condições normais em que as mesmas podem dar-se, logo distingue o que é realidade daquilo que é imitação. Além do mais, a imitação nunca pode ser completa. Só engana os ignorantes. Hoje eu estou gaguejando, né, gente? Só engana os ignorantes, os incapazes de distinguir as características do verdadeiro fenômeno. Então, Kardec nunca negou que existisse charlatanismo, tá? Agora, ele diz o seguinte: existem manifestações reais de espíritos. Nem tudo é charlatanismo. Seria ingênuo classificar tudo à conta do charlatanismo, ok? 90. As manifestações que se podem mais facilmente imitar são as de efeitos físicos e as de efeitos inteligentes mais vulgares, tais como movimentos, batidas, transportes, escrita direta e respostas banais. Já o mesmo não acontece com as comunicações inteligentes e de elevado alcance. A imitação das primeiras apenas exige habilidade e destreza, enquanto que para simular as últimas, quase sempre é necessária uma instrução acima do comum, uma excepcional superioridade intelectiva e, por assim dizer, uma faculdade onímoda de improvisação. Então, é o que ele coloca bem claramente. As mensagens de alto teor educativo, moral, dificilmente podem ser imitadas ou forjadas, certo? Porque demandaria não só do médium, né, como até do espírito mistificador, se fosse o caso, um conhecimento e uma inteligência que, se ele tivesse, não faria o que está fazendo, entendeu? Então, somente, por exemplo, os efeitos físicos, o transporte de um objeto para outro lugar, uma psicofonia, né? Uma escrita direta, uma psicografia, essas coisas podem realmente ser forjadas pelo médium, por um charlatão. Mas aí você vai identificar pelo teor também da mensagem, tá? 91. Geralmente, aqueles que desconhecem o espiritismo são levados a duvidar da boa-fé dos médiuns. Só o estudo e a experiência lhes poderão fornecer meios de verificar a autenticidade dos fatos.
Fora disso, a melhor garantia reside no absoluto desinteresse e na honestidade do médium. Pessoas há que, dados o seu caráter e sua posição, se acham acima de qualquer suspeita. Se a tentação do ganho pode excitar a fraude, diz o bom senso que o charlatanismo não pode estar onde não houver a possibilidade de lucro. Então, quando você estiver na dúvida, pergunte-se o que essa pessoa ganharia com isso, se ela fosse uma charlatã. Você está pagando? Ela está cobrando alguma coisa, né? Ela está, por exemplo, fazendo isso para ganhar algum interesse futuro, né? Sei lá, um emprego para ela, um emprego para alguém, ou para pedir favores, né? Para facilitar uma tramitação de algum processo. Verifique isso. Se existe algum lucro que esse charlatão iria obter fazendo o que está fazendo, né? E é aí que entra, por exemplo, a questão do Fernando Bem. Fernando Bem não cobra nada, ele viaja para todos os lugares, desde que dê a passagem e hospedem, não precisa hospedar em hotel, não. Hospedam na casa das pessoas dos centros, dos voluntários. Todo trabalho com Fernando Bem é voluntário, as pessoas não pagam nada. Desculpa, gente, mas é o bocejo, né? Dos vídeos. Agora todo vídeo eu tenho que dar um bocejo, não é isso? Então, que seja minha marca registrada. Por que eu tô falando do Fernando Bem? Porque essa semana ele sofreu um ataque muito forte, pesado, sobre a sua honra, por parte de um espírita. Eu tô botando entre aspas mesmo, porque eu duvido que esse cara tenha lido a codificação com o coração. Pode ter lido, assim, superficialmente, abriu um trechinho aqui, outro ali, mas se leu, sua responsabilidade é muito maior por ter feito a quantidade de acusações que ele fez, injuriosas, à pessoa do médium. Porque aqui, vocês vejam que Kardec, ele nunca direciona você para a pessoa, ele direciona para a mensagem, por aquilo que aquele suposto médium estaria produzindo, tá? E no caso do Fernando Bem, o que ele estaria ganhando em trazer e enganar mães que perderam seus filhos? Trazer consolo? Ele não está ganhando dinheiro. Ele está deixando de estar com a mulher dele, com a filha dele, recebendo uma série de, como é que se diz, de perseguições, porque ele trabalhava num meio de evangélicos, teve que parar, entendeu? Então, essas coisas há que se parar e pensar. O que o médium ganharia fazendo isso, tá? E ainda que houvesse, entre aspas, uma cobrança sobre aquilo, nem assim garante que seja charlatanismo, ok? Agora, uma das coisas que você pode levar em consideração quando você estiver suspeitando de charlatanismo é essa: o lucro que o charlatão teria, tá? 92. Como em tudo, entre os adeptos do espiritismo encontram-se entusiastas. São os piores propagandistas, pois a facilidade com que tudo aceitam, sem exame, desperta desconfiança. O espírito esclarecido, ele repele esse entusiasmo que cega. Observa fria, calmamente, assim evitando ilusões e mistificações. De lado a questão de boa-fé, deve o observador novato atender à gravidade daqueles a quem se dirige. Então, é uma coisa que, para a pessoa que não tem contato com o espiritismo, é melhor que ela não se entusiasme com o fenômeno. Muita gente se deixa levar pelo fenômeno da mediunidade. Quer ver uma pessoa recebendo uma entidade, ou escrevendo, ou mostrando que sabe mais, né, do que o médium, prevendo futuro, coisas assim. Isso é se prender ao fenômeno, à forma e não ao conteúdo. Kardec, o tempo todo, ele propõe ao espírita a sobriedade, a seriedade, a racionalidade, certo? E um controle. E ele diz em vários
trechos da codificação que é melhor rejeitar 9 verdades a aceitar uma mentira como se fosse ensinamento dos espíritos. Então, tamanha é a seriedade de Kardec, que ele diz, naquilo que a ciência discordar da codificação, abra mão da codificação e fique com a ciência. Ok? Então, nada de fanatismo, de fé cega, o tempo todo a fé é raciocinada, todas as mensagens escritas, faladas, todos os efeitos físicos, materializações, esses fenômenos mediúnicos todos têm que sempre estar muito bem observados. Isso não só nas mesas de Kardec eu digo é nos centros espíritas, mas também nas tendas de Umbanda, onde há muito espaço para o animismo e para o charlatanismo, tá? Porque geralmente as pessoas que vão à Umbanda são pessoas que não querem estudar, querem a resolução fácil dos seus problemas. Não estou falando dos médiuns de Umbanda nem dos trabalhadores da Umbanda, estou falando da plateia da Umbanda. Né? São pessoas que estão indo ali geralmente para fazer uma troca num balcão de negócios e não estão interessadas em ler um livro, em verificar se aquele trabalho ali é para o bem ou do mal, não reconhecem nos instrumentais que estão sendo usados pelo trabalhador ali, pelo médium, pela entidade, se aquilo é para o bem, se aquela entidade é uma entidade da linha do amor, da justiça e da caridade, ou se é um quiumba. Quiumba, para quem não sabe, é aquele espírito mais rasteiro que André Luiz, geralmente, no livro Libertação, ele dá muitos exemplos dos quiumbas naquelas zonas infernais. São espíritos que fazem suas leis próprias, eles não obedecem à lei da justiça, da caridade. Claro, eles estão submetidos a elas, mas eles não as aceitam. Então, eles fazem as suas leis, eles querem justiça com a própria mão, eles fazem as trocas, né? Então, esses seres, eles se alimentam de energias muito pesadas. Então, é mistério que um médium de Umbanda e a plateia, quem vai lá, saiba olhar, reconhecer um ponto riscado, reconhecer os alamês que são utilizados. Me desculpem os espíritas, mas eu estou falando aqui sobre charlatanismo e isso abrange todo o exercício de mediunidade, certo? Então, verificar se aqueles instrumentos que estão sendo utilizados pelos médiuns são realmente instrumentos para um trabalho na senda do amor, da justiça e caridade, que é o trabalho da Umbanda verdadeira, e não para o mal, e não para prejudicar, ok? Que já aí já não é a Umbanda, já entra a mistificação da Umbanda, que pode ser do próprio médium, que cobra para fazer um trabalhozinho aqui, outro ali, para amarrar, né? Para amarrar uma pessoa. Tudo que for desse nível também não é Umbanda. Não é espiritismo, muito menos, quanto menos Umbanda. Tá? Então, gente, vamos lá. Eu gostaria muito que vocês deixassem dúvidas. Se você é materialista, se você é ateu, caiu aqui no meu canal, tem assistido as palestras, não está entendendo muito bem do que se trata, pode mandar pergunta. Se não quiser deixar a pergunta aí nos comentários, entra, se inscreve no canal e coloca lá na comunidade. Eu vou ser notificado ou manda um e-mail também. E eu vou ter um prazer enorme. Se você não quiser se identificar também, não tem problema. Eu, vindo a pergunta, eu terei um prazer enorme em tentar esclarecer e estudar o assunto para poder te dar um bom esclarecimento, ok? Estou aqui aprendendo tanto quanto vocês. Só que eu já tenho algumas décadas de estudo para quem acabou de chegar no Espiritismo, ou para quem acabou de chegar no canal e nunca viu o Espiritismo, ok? Por isso eu estou me arvorando aqui de explicadora e intérprete dos livros e da codificação e da literatura complementar. Mas isso não significa que eu saiba tudo, nem que eu seja dona da verdade, tá? O que eu estou fazendo é transmitindo o conhecimento que eu adquiri durante uma vida de trabalho dentro do Espiritismo e da Umbanda, ok? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Em breve voltarei com Identidade dos Espíritos, que é o prosseguimento desse estudo aqui do Principiante Espírita, ok? Não percam as outras playlists que nós temos.
os estudos da série André Luiz. Nós começamos com forma-pensamento, o que são, como funciona, né? E como o nosso pensamento, qual é o mecanismo do nosso pensamento. Esse estudo ele derivou em 2 outros. O primeiro que é as formas de pensamento positivas, que são as orações, e neste atual momento eu estou começando a fazer o estudo das formas de pensamento negativas. Então, também é um excelente estudo, modéstia à parte, mas para quem está interessado em controlar aí a mente, quem anda para baixo, quem anda depressivo, é muito fundamental esse controle sobre a atividade mental da gente. Por isso eu comecei os estudos do Nosso Lar, da obra toda do Nosso Lar, por esse tema, tá? Tendo em vista a hora negativa do planeta e do Brasil. Temos também uma playlist só para o estudo do Evangelho, uma outra playlist só para as mensagens de Emmanuel, alguns diálogos com o materialismo também. Você que é ateu, materialista, pode jogar seu questionamento sério, sem ser ataque, né? Um questionamento sério, tá? Por que isso acontece, como você explica isso, como o Espiritismo explica aquilo. Eu vou também ter o maior prazer em dialogar com os materialistas, com os ateus e tudo. E com as pessoas de todas as religiões. Como eu disse, o Espiritismo não faz proselitismo. O que o Espiritismo se propõe é dar às pessoas ferramentas para que ela descubra o porquê dela estar aqui, de onde ela veio e para onde ela vai, ok? De posse desse manancial, dessa filosofia, você pode transformar a sua vida e aproveitar muito melhor a oportunidade que você teve nesta encarnação. E assim ficamos entendidos. Até a próxima. Uma boa semana para todos.